Olá pessoal, estamos aqui começando mais uma semana da nossa lição 5. Já estamos passando muito rápido, já estamos na lição 5 desse novo trimestre, que vem com o título Crescendo em Cristo. E o verso para memorizar é Colossenses 2,15, que diz o que, Carlos? Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Pois é, olha só o que diz o nosso pensamento-chave da lição dessa semana, que mais uma vez tem um texto muito filosófico e muito interessante, porque a gente já sabe que filosofia é a arte do perguntar, e o perguntar para buscarmos razão para algumas coisas. E o que não tem razão é fé. Então, o pensamento-chave, a vitória de Cristo sobre a cruz define a extensão da vitória na qual o cristão pode crescer. O que isso quer dizer? Nós temos que ter em mente o tamanho da vitória de Cristo na cruz, que nós já sabemos. É só a gente lembrar um pouquinho da lição da semana passada. O tamanho que o pecado tinha, e era necessário que houvesse uma solução maior do que o pecado. E nós sabemos que a própria Bíblia foi clara em dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a vitória de Cristo é muito maior do que o mal do pecado, que manchou a criação de Deus por todo o universo. Então a vitória de Cristo é do tamanho do universo. E quando você tem noção da vitória de Cristo sobre a cruz, você vai definir o tamanho da vitória que você pode ter ao crescer nele. Que coisa interessante. No fim das contas, sabe o que isso quer dizer? Nós, se crescermos em Cristo, temos uma vitória do tamanho do universo, se estivermos sob o seu amor. Maravilhoso, né? Assim já começar a semana tendo essa noção. E tem mais algumas coisas aqui interessantíssimas. Por exemplo, essa vitória, eu vou ler aqui. Quando a declaração sobre o crescimento em Cristo é analisada, os seguintes pontos importantes se tornam evidentes. Jesus derrotou os poderes satânicos e as forças do mal. Por meio de Cristo é possível vencer esses poderes, incluindo suas manifestações passadas na vida de alguém. Finalmente, há condições para que essas vitórias se realizem na experiência de uma pessoa. Ou seja, essa vitória de Cristo, ela inclui até mesmo as manifestações passadas dos poderes malignos sobre a vida de alguém. Sabe aquela coisa de dizer assim, quando você conhece Jesus, não importa o seu passado, ele transforma e te faz vitorioso? É justamente isso que essa questão de crescer em Cristo vai tratar também sobre isso. E diz também uma coisa, Cristo alcançou a salvação atuante e poderosa sobre todos os locais em que o pecado manchou a criação de Deus. Ou seja, essa vitória dele foi sobre todo o universo, algo até que eu repeti. Mas tem um fator muito interessante. Olha só, a vitória foi certa, Jesus nos oferece, mas ela não é dada automaticamente a ninguém. É necessário que você faça uma coisa, aceite. Verdade. Então chegamos hoje, no domingo. É isso. Que tem por título O Estéreo dará frutos. Ao analisarmos duas plantas, duas flores, uma estéreo que tem a oportunidade de dar fruto e uma que não é estéreo, vemos que aquela estéreo tem um perfume, tem um brilho maior, é bem mais atraente. Já uma infértil, que não é estéreo, ela é toda murcha, toda seca, não tem aquele brilho que realmente atrai, né? Que nos atrai tanto para tocar quanto para apreciar. Hoje nós como cristãos, nós estamos diante dessas duas fases. Nós podemos ser cristãos inférteis, que não damos frutos, que não temos aquele brilho refletido de Cristo, mas também podemos ser um cristão que é fértil, que o nosso brilho realmente atrai as pessoas que estão à nossa volta. E a Bíblia nos traz esperança para ainda que nós estejamos na infertilidade, nós possamos estar assim, nos aproximando de Cristo, e estar assim refletindo o caráter de Deus através do caráter de Cristo, né? Que foi o caráter que tornou-se conhecido para nós aqui, através da vida dele, através do sacrifício dele. Então, estar nos aproximando do caráter de Cristo nos torna como plantas férteis, nos dá um brilho maior. E a partir do momento que nós nos assemelhamos a esse caráter, que nós conhecemos Cristo cada vez mais, nós observamos o quanto ele usa de inúmeras formas para atuar na nossa vida e para ser glorificado através dos nossos atos. Seja através de um problema na nossa vida, ele usa o problema para que ele seja glorificado e para que nós possamos estar também nos aproximando dele. Seja às vezes até um pecado, o resultado do pecado, que são as consequências, nos fazem muitas vezes pensar e muitas vezes
assim, nos voltar aos pés dele, e assim faz com que nós nos aproximemos mais dele. Então Deus busca, diante de qualquer situação, estar nos aproximando e estar fazendo com que nós tenhamos assim, experiências que nos farão buscá-lo mais. A partir do momento que nós desejamos buscar mais a Cristo, é de fundamental importância que nós tenhamos uma oração constante e consistente. O fato de nós estarmos orando alivia a nossa ansiedade, alivia nossos problemas e, acima de tudo, nos dá uma confiança maior em Cristo, nos aproxima mais dele. É um amigo para nós, né, quando nós temos um diálogo com Cristo através da oração. E, além disso, a oração passa a ser uma corda da nossa salvação, não somente uma opção de fazer pedidos. Pois a partir do momento que nós, como eu falei, que nós estamos em oração, que nós estamos nos aproximando de Cristo, que nós estamos conversando com Ele, nós estamos cada vez mais nos aproximando dele. E algo que se concretiza assim, o resultado da oração é o fato de nós estarmos estudando a palavra de Deus. É algo que se completa. Porque a partir do momento que nós oramos, nós falamos para Deus, nós expomos nosso ponto de vista. Só que quando nós oramos e vamos até a Bíblia estudar, Ele nos dá a resposta através da Bíblia, através do que nós estamos lendo. Hoje, essa lição dessa semana nos apresentará um pouco mais de como nós poderemos estar assim, amadurecendo espiritualmente. Crescendo em Cristo. Isso, crescendo em Cristo. E principalmente que nós possamos estar, através desse crescimento em Cristo, como uma rosa, não necessariamente uma rosa, mas uma planta bonita. Ela atrai abelhas, atrai insetos, enfim, atrai pelo seu pólen e tal, pelo seu brilho, pela sua beleza. A partir do momento que nós temos Cristo, nós nos tornamos como essas flores. Só que nós atraímos essa humanidade que está em pecado, essa humanidade falida, para que assim elas queiram conhecer o amor de Cristo e assim elas busquem essa transformação que está refletida em nós. Tem só mais uma coisinha da lição aqui de hoje que falou sobre redenção. E trocando em miúdos bem rapidinho, é justamente o seguinte: redenção é alguém que se dispõe a salvar uma pessoa de uma coisa que ela mesma não tem capacidade de se salvar. No caso espiritual, é Jesus que fez isso por nós. E o cristianismo ele pode se diferenciar de qualquer outra religião nesse tópico específico, porque é o seguinte: perante a redenção, você não tem possibilidade de se salvar. E algumas outras religiões pregam que através das suas boas obras, você pode resolver toda a sua vida e até mesmo criar um destino melhor para você em alguma eternidade aí, perdida em algum outro cosmos. Eles pregam esse tipo de coisa. O cristianismo não, ele diz assim: olha, apenas pelo sacrifício de Cristo, Ele foi o Redentor, você pode ser salvo. Um resumo bem sucinto dessa lição de domingo de hoje da gente. É isso aí, pessoal.